Oi, gente, tudo bem? Eu sou a professora Bianca e hoje nossa aulinha é sobre preservação e conservação ambiental, que é uma coisa muito importante nos dias atuais. E a gente vai falar sobre isso, venha comigo. Então, primeiramente, quando a gente fala, em toda essa questão ambiental, a gente tem que lembrar quando, o homem começou a destruir a natureza. Porque toda a relação de ecologia, tudo está voltado ao quê? A uma vivência, responsável, um equilíbrio, da vivência entre as espécies, ou seja, o homem também, que o homem é o principal, é causador de todos os problemas atuais ambientais, pelas ações antropológicas, que são antropológicas, são ações humanas, E quando isso começou? Se a gente for falar da questão humana, a gente tem que falar lá desde a pré-história, desde os primeiros hominídeos, Porque os primeiros hominídeos já dizimaram muito, A gente sabe que tinha antes, no quaternário, tinha os mamíferos gigantes e foram, a maioria, tudo extintos pelos hominídeos, que matavam, a preguiça, os mamutes, Nossa, demorou pra me lembrar. Tem até aquele filminho, Era do Gelo, que mostra um pouco disso, Os homens caçando os mamutes, Por isso que foram extintos também. Então a ação humana já desde sempre, ocasionou várias extinções. Então eles também, vários hominídeos lutavam entre si, O Homo sapiens, que é nosso descendente, que nós somos Homo sapiens, na verdade, sapiens sapiens, matou também, dizimou muitos outros hominídeos. Então, isso já vem desde dos primórdios, da existência humana, Essa... Mas, ai, professora, Mas professora Bianca... Mas por quê? Assim, o instinto de sobrevivência fala mais alto, A gente tem que levar em consideração isso. O instinto de sobrevivência... Não... Estou falando muito certo aqui. O instinto de sobrevivência é uma coisa muito, assim, importante. E é uma coisa que vai fazer... Tipo, a gente vê, no mundo animal, tudo... os animais predando, os animais matando. Então, isso tá no mundo animal. Mas a questão que já passou, que o que tá acontecendo atualmente? O homem tá desmatando tanto, matando tanto, agredindo tanto a natureza que tá se voltando contra ele. Por que, professora? Porque a gente tá vendo isso, gente. Vai chegar numa situação, num momento que não vai ter mais frutas, que não vai ter mais, sabe? Não vai ter mais comida em geral. Não vai ter água potável. Então, começou a ficar crítico a situação quando passou a ser um negócio que tá tão assim, mas tão exuberante que vai voltar pra gente, vai nos agredir. Por quê? A gente, se acabar acontecendo tudo isso que eu tô falando, de não ter alimentos, não ter água, nós iremos nos extinguir, E por quê? Por ações próprias, Nós mesmos nos matando, nós mesmos contra nós, Por isso que, assim, a preservação e a conservação é muito importante. Eu não tô falando nem questão, assim, de empatia pelos outros seres, Nem disso. Eu só tô falando realmente aqui, vamos falar dos instintos, vamos ser egoístas, vamos falar. A gente tem que fazer isso por nós. Por quê? Porque vai voltar pra nós mesmos. E já tá voltando, a gente já tá sentindo isso. O ano passado foi o ano passado que teve várias queimadas, Amazônia, Pantanal, e teve o Brasil inteiro, várias regiões do Brasil ficaram cheios de fumaça. Então, olha como não prejudica um lá no Pantanal, lá na Amazônia, e aqui eu, por exemplo, senti esse fator em São Paulo, no estado de São Paulo.
E eu senti esse fator, porque realmente ficou dias o céu assim escuro, né? E a gente não tá acostumado com isso, né? O céu escuro, tudo poluição, né? Da poluição, né? Do ar. Então, aqui se faz, aqui se paga, né, gente? É uma coisa assim de dupla mão. Dupla mão que fala, nem sei se eu falei o ditado certo, mas espero que vocês tenham entendido, né? Então, realmente, essa questão tá agredindo a nós mesmos já. Outra questão, né? Muito importante. Os animais, por exemplo, nessa questão de ecologia de sobrevivência. Quando tá muito abundante, né, a oferta de alimentos, os animais vão se reproduzindo. Mas aí, como eles vão ter os predadores, tudo, eles acabam não afetando a si mesmos. Mas às vezes acontece canibalismo, toda essa questão para ter o controle, né, populacional, porque também no reino animal a gente vê que esse controle é importante, porque se tiver muito, começa a faltar alimento. Então, assim, no próprio reino animal a gente consegue perceber isso. Mas quem não tá fazendo isso também? Nós humanos, né? Que cada vez tem mais humanos no mundo, no planeta. E vai ter alimento para todo mundo? Não vai. Isso vai agredir o quê? Mais a natureza e, consequentemente, a nós mesmos. Então, é uma coisa muito complicada. Então, é uma coisa que não é assim, vamos preservar, paz e amor, respeito à natureza. Não é nem isso, é urgente que precisa de preservação e conservação ambiental. É urgente, por quê? Porque a gente está vivendo isso já na pele. A gente está vivendo isso e cada vez, se não fazer algo definitivo, vai viver mais. Então, nessa, né, aí aqui tem uma frase, né, sobre isso, essa questão, né, da sociedade e da natureza, né, da nossa cultura antropocêntrica, né, que faz o homem ser o centro do universo, que ele acha que é o centro do universo e que nada vai atingir ele, que ele é inatingível, mas não é. E a gente já tá vendo que as consequências estão chegando. Aqui, né, agora a gente fala no Brasil, né? No Brasil, a Constituição, né, a própria Constituição Federal diz, né, o artigo 225, que todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. A gente vê isso na própria Constituição, né? Mas é uma coisa que está sendo feita? Não é, infelizmente. Mas é o que deveria estar sendo feito, né? Colocado isso em prática, né? Colocado isso realmente, impondo isso, né? Porque, igual, futuramente, nas futuras gerações, o que serão das futuras gerações, né? Ninguém sabe, porque será que ainda estaremos aqui? Será que o planeta vai estar habitável? Né? Não sabe, porque o jeito que está indo, tá ocorrendo de tudo pra não estar habitável. Já teve, assim, várias conferências, né, tem a ONU, tem várias coisas de meio ambiente, né, porque os problemas ambientais são problemas de desenvolvimento, problema de desenvolvimento desigual para os seres humanos e prejudiciais aos sistemas naturais, né, então já teve várias, né, questões políticas tentando resolver isso, tem várias ONGs também que são, né, pelo meio ambiente, que tentam fazer as coisas, né, e a gente tem toda essa história, né? Se vocês derem uma procurada aí na internet, dessas conferências ambientais, né? No mundo inteiro. E numa dessas conferências foi, né? Estabelecido, né? Educação ambiental, né? Para as crianças, né? Para as adolescentes nas escolas. Por quê? Porque isso para ajudar, né? Ver se ajuda o planeta. Porque a conscientização é um dos primeiros passos, né? Como que eu sei se isso é errado, se eu não entendo,
Entendeu? Se eu não entendo, entendeu? Olha que lindo. A professora tentando explicar. É como eu sei de tal coisa, sendo que eu. Sabe, eu não vou saber que aquele lixo é reciclável se eu não tiver uma aula daquilo. Eu não vou saber que, por exemplo, é errado jogar lixo no chão porque os animais se alimentam daquilo e acabam morrendo, né? Que é errado também jogar aquilo porque vai entupir bueiro e vai ter, né, enchentes. É que é errado fazer isso por conta, né? Então tem que ter um estudo, né, pra você entender, né? Você tem um entendimento daquilo. E também muito dessa educação ambiental fala sobre, por exemplo, não pode, né, desperdiçar água, porque a água no mundo tá acabando e outras coisas, mas a gente vê que sim, é legal essas coisas, é legal você dar o primeiro passo e fazer, né, a diferença, você reciclar, você tentar utilizar menos plástico, você tentar economizar água, né, tentar economizar energia. Isso é muito legal. Isso é muito legal. A pessoa fazer isso. Mas, entretanto, né, não, o mundo não tá assim por conta de você escovar o dente com a torneira aberta, né? Vamos ser bem claros nisso. Lógico, é errado, gente, não faça isso, né? Mas o mundo não vai estar assim, a natureza não tá assim por conta disso. A principal causa, né, das poluições, de tudo, a degradação ambiental é das grandes empresas. É das empresas multinacionais, é daquelas usinas gigantes. Por quê? Porque vai poluir hectares, vai poluir rios inteiros, vai poluir mares, vai poluir o ar, vai poluir tudo. E polui muito. Então, não é a gente que deixa uma luz ligada, entendeu? Lógico, é legal cada um fazer sua parte, tudo, mas o mais legal ainda é cobrar, né, dessas grandes empresas, é cobrar políticas, né, políticas públicas, é cobrar eficiência, né, é cobrar também as grandes marcas, como já tá ocorrendo, né, hoje em dia a gente vê, vamos boicotar tal marca, vamos boicotar, porque tem que fazer isso. Se não fizer isso, não adianta. Porque as grandes empresas só querem lucrar. E elas não tá nem aí se tá poluindo, se não tá. Esse negócio também de empresa que fala, eu sou a favor dos animais, sei lá, é balela. Ela só quer lucrar, mas se elas vê que tá vendendo o produto dela, se ela tiver lá um selo de qualidade ambiental, de tudo, ela vai fazer isso. Então, a gente tem que cobrar isso para as empresas, né, para tudo, fazer isso efetivamente, né. Então é isso que é a questão, né? Não é a questão, é esses grandes aí pecuaristas, grandes desmatadores, né? Tem que ver lá o topo, né? Quem tá no topo? Essas empresas bilionárias aí que fazem o que querem com o meio ambiente e não estão nem aí. Então tem que ser cobrado isso. Além disso, né? Dessas empresas, além de todo a degradação ambiental, também tem a degradação humana, né? Porque tem o trabalho escravo, a gente sabe que tem muitas empresas famosas que fazem uso do trabalho quase escravo, situação miserável, trabalho infantil. Então é um negócio que tem que ser cobrado para ser efetivado. Porque, igual eu falei, eles não estão nem aí com o meio ambiente, eles querem lucrar, mas se o consumidor não compra, se, né, a população reivindica, né, vocês entenderam, né? A professora, desculpa, péssima aqui, ó, dicção, foi mal. Tento melhorar essa dicção, mas eu sou um pouco a Thaís do BBB. E é nóis, mas vocês estão entendendo, né, o que eu tô falando. É isso que importa. Agora a gente vai pro negócio muito assim, né, da Greta. A Greta foi alvo de várias críticas, né, na internet aí ao decorrer dos anos. Por quê? Né, ainda mais por um certo nicho de pessoas que eu não vou comentar, né, mas todo mundo sabe que eu tô falando. Que ela, né, é uma ativista e
ela tem várias frases, ela vai de impacto, né? Várias coisas que ocorreram. E ela fala, né? Os adultos ficam dizendo, devemos dar esperança aos jovens. Mas eu não quero a sua esperança. Eu não quero que vocês estejam esperançosos. Eu quero que vocês estejam em pânico. Quero que vocês sintam medo que eu sinto todos os dias. E eu quero que vocês ajam. Quero que vocês ajam como agiriam em uma crise. Quero que vocês ajam como se a casa estivesse pegando fogo, porque está. Então, todo mundo, olha que frase impactante, né? Todo mundo chamou ela de surtada, sei lá o que, várias coisas, né? Todo mundo não, assim, um nicho de pessoas que eu não vou comentar quem são. Mas ela falou isso. E isso também. Vocês roubam meus sonhos e minha infância com suas palavras vazias. Estamos no início de uma extinção em massa e tudo que vocês falam gira em torno do dinheiro e um conto de fadas de crescimento econômico eterno. Como ousam? Outra fala dela, né? Falas bem impactantes, né? E ela é bem inteligente porque ela fala do crescimento econômico, do dinheiro. E tipo, a gente sabe, como eu falei, quem mais polui, quem mais desmata, quem mais ocasiona todos os problemas são, né, além das políticas desiguais, né, além de toda a desigualdade social, né, que também ocasiona isso, que também culmina nisso, também são as grandes empresas. É no topo, topo, lá você vê as empresas bilionárias lá, multinacionais, as que mais poluem, as que mais regaça o meio ambiente. E a gente tem que cobrar o quê? Coisas efetivas, como a Greta fala, né? Coisas efetivas, né? E ver que o dinheiro não é tudo na vida, né? Porque se, segundo, né, também falas da Greta, o futuro. O que será do futuro, né? Se priorizar só o dinheiro, não vai ter futuro. Por quê? Tá acabando, igual eu falei. Não tá sendo difícil não para ocorrer uma extinção em massa da própria população humana, né? A gente já viu lá o Covid, né? 19. Esse Covid-19, né, o coronavírus, ele vem do quê? Já vem do desmatamento, né? O contato do humano com os seres silvestres acabam culminando nisso. Culminando no quê, né? Nesses vírus, né? Ou sabemos que era um vírus que não contaminava os humanos, né? Era só alguns animais e passou a contagiar os humanos, né? Por conta disso, dessa aproximação com a vida selvagem, aí os vírus foram mutando e evoluindo para conseguir, né? Conseguir contaminar os seres humanos. Então isso já é decorrente do desmatamento, decorrente de toda a crise. E quanto mais, né, ocorrer esse desmatamento, ocorrer todas essas coisas que estão acontecendo, mais vai ter isso que a gente estava vivendo, várias pandemias, várias mortes, né? Isso vai acontecer cada vez mais. Então, além da natureza estar morrendo, o ser humano também está morrendo junto, porque é tudo um só. A vida aqui, o planeta, né, a biosfera, tudo é um só, gente. Às vezes a gente acha que somos seres individuais, únicos e tal. Tenta viver sem a sociedade, mas não tô falando de se isolar numa mata e viver lá. Tenta viver sem nada do mundo. Você não consegue, você depende das coisas do mundo. Você depende do alimento, né? E vamos falar assim, se você tá vivendo lá numa floresta sozinho e tal, isolado, você vai depender das frutas lá das árvores. Você vai depender de caçar animais também, então tem que ter animais ali vivos, né? Para você caçar e se alimentar, depender de água também potável. Agora você vivendo em sociedade, você vai depender do quê? Da agricultura, você vai depender lá da, né, hidrelétrica, né, da energia. Na sua casa também polui muito, tem essas hidrelétricas, gente. É uma coisa que tem que se falar de outras fontes de energia também, como energia solar, várias outras coisas.
Então é uma coisa a se falar. Aí você vai depender, além disso, você vai depender também do saneamento, né? Questão de água potável, esgoto, né? Que muitas vezes não é oferecido, né, à população. Mas aí é um conjunto de coisas. Então vocês não são indivíduos à parte, são ao todo, né? O mundo é um todo, né? E a gente não percebe isso. Que se a gente matar ali, desmatar ali, colocar fogo ali, vai ir pra lá também. É um todo o mundo. Então a gente tem que começar a pensar dessa maneira. E aqui, Oh, Ralph, how I envy your optimism. There is no Springfield 50 years in the future. With global warming trapping the CO2 inside our poisonous atmosphere, our superheated oceans will rise, drowning our lowlands, leaving what's left of humanity baking in deserts that once fed the world. And in the new Nineveh, darkness falls. Exatamente isso. A Lisa, né? Visualizado nesse episódio. A professora dela mandou ela fazer, né, um trabalho sobre como vai estar o Springfield em 50 anos, né? Aí ela pegou e foi atrás, foi pesquisar e ela descobriu que não vai existir, porque vai virar um deserto. Então vamos ver sua reação aqui. Então, não é a primeira, a Greta não é a primeira a surtar por conta disso. Realmente, aqui a gente vê a Lisa surtada em descobrindo o que será do futuro se continuar assim, né? O que vai ser da humanidade se continuar desse jeito, né? E agora, né? A gente fala assim, ai, mas professora, né? O que temos que fazer e tal. Como eu já falei, né? Tem que mudar as atitudes. As atitudes não só atitudes individuais. Lógico, tem que mudar também, tem que parar de consumir tanta carne, gente, porque a carne é um dos principais motivos, né? Também de emissão de carbono, né? Porque vocês sabem lá que a vaca, né? O cocô da vaca lá solta muito metano, solta muito gases, né? Poluentes. Além disso, também tem a questão lá das florestas, né, que é desmatada pro gado, né? Então, se você parar de consumir carne, num dia só você salva mais de 24 metros quadrados de floresta, evita a emissão de 11 quilos, né, de carbono na atmosfera e poupa 60 litros de água doce. 60 litros de água doce. Pra você ver. Então, atitudes, né? Então, o consumo, assim, de carne também é uma coisa que ocasiona tudo isso. Então, é a questão, né, de diminuir o consumo de carne, às vezes parar o consumo de carne. Além disso, também lá, fechar a torneira, né? Economizar água, o não usar plástico, né? Questões, assim, individuais que todo mundo deveria fazer. Mas, além disso, é cobrar, reivindicar, né? Boicotar as marcas que tem que boicotar, votar em pessoas, né, que vão fazer a diferença, né, para o meio ambiente, pegar e fazer, né, manifestações, fazer reivindicações, pra coisa tentar mudar. Então não pode deixar, falar assim, só eu vou fechar a torneira aqui e vou salvar o mundo. Não é assim, gente. Então por isso que é a coisa mais embaixo. E a outra coisa também, muito importante. Quando a gente fala de todo o meio ambiente, tudo, a gente tem que pensar na principal causa, né? Também de todas as coisas ruins que estão acontecendo, que é a desigualdade social, que também está por trás dessas questões ambientais.
Como, né, que a gente vai chegar pra uma pessoa que não tem o que comer e vai falar pra ela não usar plástico? Como a gente vai chegar pra uma pessoa que não tem água potável e falar pra economizar água? Se ela não tem, né? Como a gente vai? Não tem como. Então a desigualdade social também é uma das coisas que tem que mudar, porque se não mudar não adianta, né? Não adianta. Então, agora, né? A gente vendo aqui essa imagem das queimadas, né? Como eu falei, Brasil, Pantanal, Amazônia estão indo tudo pro pau. Por quê? Porque não há medidas, né? Não há medidas, não há preservação. E tem que haver, né? Porque a gente sabe que é muito importante todas as florestas, ainda mais nosso bioma, né? Pantanal e Amazônia, que é uma coisa fantástica, tanta vida e diversidade que existe aí e tá sendo desperdiçada. Infelizmente tá sendo desperdiçada e ninguém tá fazendo nada para isso mudar. Aqui, né, imagens assim, a gente vê um tamanduá morto nas cinzas, né, de queimada. Vê um jacaré, né, vários bichos que morrem nessas queimadas. Então, a perda de muita diversidade, infelizmente. Aqui também, gente, olha, os mares, né, os oceanos estão tão poluídos, que a gente não tá comendo um peixe direito sem ter microplásticos, né? Já tem microplástico no peixe inteiro. O sistema, né? Tudo tá indo pro brejo, né? A questão da diversidade dos oceanos, porque tá altamente poluído os oceanos do mundo inteiro. E a gente vê também que aqui, né, um derrame de óleo também ocorreu, acho que no Brasil. Desculpa o equívoco, mas eu não lembro se foi em 2018, 2019, né, na questão do petróleo, derramamento de óleo. Direto ocorre de navios, né, e olha o que ocorre, né, com a natureza. E vocês acham, gente, que a Greta ainda tava lá surtada? Olha isso, como não surtar? Como não surtar vendo toda a merda que tá acontecendo, né? Olha isso aqui, gente, tanto de lixo. Olha essas aves mortas, cheia de lixo. Ingestão de plástico, né? Mata esses animais. Na verdade, todos os animais, né, que consumem muito plástico acabam falecendo. Infelizmente, olha que tristeza. Olha o mundo, né? Olha nosso mundo. O que será desse mundo, né? Aqui, né? Aqui nós vemos também imagens fortes de tartarugas marinhas enroscadas, né, no plástico. Olha isso, que tristeza. E a gente, né, teve uma campanha nesses tempos, né, não aos canudos plásticos, né, que o ambiente marinho agradece e tal. É muito legal, gente, realmente muito legal isso de tentar diminuir o consumo de plástico, mas como eu falei, tem que reivindicar medidas, né, drásticas. Tem que reivindicar para aquela empresa que polui né, arcar com as consequências, né, que eles acabam não arcando com as consequências. Então fazer isso, né, não deixar passar, a não ser punido, né. Isso é muito importante também. E a questão também do consumo aí de carne, né, de peixes, né, toda essa diversidade marinha, né, que também acarreta na poluição, né, ambiental. Tem muitos, assim, tubarões são mortos milhares por ano. Falam que, tubarão mata, que sei lá o quê. Muito mais humano mata tubarão do que o tubarão mata humano. E mata muito, assim, pega... Tem aquela sopa de barbatana, que eles cortam só a barbatana do tubarão e, tipo, é muito triste, né? Então isso também, a diversidade lá tá pedindo socorro o mundo, porque realmente. Outra coisa, né, também que várias tartarugas marinhas acabam tendo
chegando nas praias com tumores, né, decorrentes já de produtos químicos que são jogados nos oceanos, aí acabam também fazendo vários animais apresentar tumores e morrerem por conta disso. E como eu falei, a desigualdade também é uma coisa, assim, que é um dos principais motivos também de tudo isso. A gente não pode falar em preservação do meio ambiente, educação ambiental, né, conservação ambiental, sem falar na desigualdade. Sem falar na desigualdade, porque é um problema que acarreta isso também. E a gente vai falar assim, por exemplo, aqui várias fotos, né, de crianças, pessoas no lixão. Não era nem para ter lixão, né, porque lixo exposto a céu aberto, né. O correto é aterro sanitário, né, que é tudo, né, e também as coisas que for recicláveis, ir para recicláveis, né, e tudo que é reciclável, plástico, né, latinha, vidro, coisas recicláveis, ir pro recicláveis, outras. O aterro sanitário faz o incineramento, né, de questões assim, por exemplo, o lixo hospitalar que tem que ser incinerado, né, por conta que ele pode ter coisas que contagiam. Aí também faz o controle da alxumbre, né, que é o que sai do lixo. Então, é uma coisa assim que era para ser, né, o correto era o quê? Todo, né, o lixo, né, os resíduos, né, descartados serem coletados, né, separados os que são recicláveis, né, hoje a própria população fazer isso, alimentos, né, virarem adubo, e só assim as coisas realmente que não dão para aproveitar e para um aterro sanitário controlado. Mas, infelizmente, não tem. É muitos poucos lugares que vão ter o aterro sanitário. Na verdade, gente, saneamento básico quase não existe no Brasil, infelizmente. Assim, mais ou menos, 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água potável. E 100 milhões não têm acesso a serviço de coleta de esgoto. 100 milhões, que é saneamento básico. Por que saneamento básico é importante, professora? A gente sabe que se as pessoas não têm saneamento básico, elas vão pegar mais doenças, né? Por quê, professora? Gente, olha, coisa básica, né? Básica. A água tem que ser potável para não ter... você não vai ter meu Deus, me sumiu a palavra, uma infecção, você não vai ter, né, disenteria, você não... Então tem que ser potável, né? Você tem que ter o saneamento básico, a coleta de esgoto. Por quê? Porque se as crianças, já vi isso, já acontece, né? Criança brincar com esgoto. Isso aí, por isso que antigamente, né, as crianças não passavam de 4 anos de idade, muitas crianças morriam nessas primeiras fases, né? Por conta disso, então saneamento básico é uma coisa básica, urgente, super necessária para a saúde pública, né, para a população em geral, mas não tem no mundo inteiro. Às vezes a gente sabe que tem 7 bilhões de pessoas no mundo, mais de 4,2 bilhões vivem sem acesso ao saneamento básico. Mais de 4,2 bilhões, mais de metade da população vive sem saneamento básico. Então, é uma coisa que a gente tem que olhar para isso primeiro, né? E olhar para isso, olhar para a questão ambiental tudo, porque isso precisa. Então, não tem como falar em conservação ambiental sem falar da desigualdade. Porque como que a gente vai cobrar, igual eu falei, não usa sacola plástica, não come carne, sei lá o quê. Gente, essas pessoas não têm o que comer, elas não têm nada, nem o básico, elas não vão, né? A educação ambiental não adianta sem a população ter o mínimo. Aqui, como eu falei. E eu tava falando, né? Além das questões todas que eu já, né, falei aqui, já abordei, também a gente tem a fome. Além de não ter saneamento, água, tem pessoas que não têm comida. E não é pessoas
fora do mundo, não. Brasil. No Brasil, mais de 43,4 milhões. A gente sabe que no Brasil tem quantos? Aproximadamente 200 milhões. Então, 43,4 milhões é muito. É 20%, né, da população brasileira. Ela não vai ter alimentos suficientes. Então, não tem, só tem às vezes um arroz. Então, ela vai ter, tá naquele estado, né, de não ter direito o que comer. E em fome extrema mesmo, é 9% da população. 19 milhões, não tem nada, nenhum arroz para comer. Então, como que a gente vai cobrar dessas pessoas? Como que vai passar educação ambiental para essas pessoas, sendo que elas não têm o básico? Então, antes de falar de conservação de tudo, tem que ter o básico, as pessoas têm que ter o mínimo, né? Tem que ter o mínimo. E se você falar pra mim, mas não tem como todo mundo tem o mínimo, porque não tem agropecuária para isso tudo, não tem alimento para tudo isso. Gente, isso é a maior mentira já inventada. Por que a maior mentira já inventada, né? Porque só o lixo dos Estados Unidos, o lixo orgânico, dá pra alimentar a população inteira do mundo. Então, tem alimento, tem coisa, mas tem muito o quê? As pessoas preferem jogar fora, né? As pessoas não vou falar pessoas, porque as grandes empresas preferem jogar fora do que fazer mais barato, né? Porque vocês sabem que tem esse negócio de demanda, né? Que o que é essa questão de oferta e demanda? Quanto mais produto você tem, mais barato ele fica. Quanto menor o produto, menos produto, mais caro ele fica. Então, por isso que você vê grandes marcas, né? Tipo, aquelas marcas famosas, nem sei como que é Lobutinho, eu nem sei falar. Pra você ter ideia, que eu não faço nem ideia. Essas marcas assim, mais, tipo, nossa, elas não fazem promoção das coisas. Por quê? Quanto menor é o produto, mais caro ele fica, né? Então, isso serve para alimentação também. A alimentação é assim. Então, às vezes tem um monte lá de coisa. Tem vários, já ocorreu, né? Episódios de queimar plantação, queimar assim colheitas, porque não quer vender mais barato, porque isso não dá lucro, né? Entendeu? Então, não é o sistema que tá fazendo aí tem alguma coisa errada, né? Outra coisa também, mas casa, vai dar casa, tem casa pra todo mundo, sei lá o que. Gente, o tanto de casa aí abandonadas, tem ninguém. E várias pessoas morando na rua, várias pessoas morando em casas assim que você fala e olha, mano, não tem o mínimo de condição. Casas que entra a água da chuva, casas que podem a qualquer momento, né, tombar, casas em perigos, né, lá de desmoramento. Então, é uma coisa muito triste de se ver. Muito triste mesmo. E agora, quando a gente fala de fome extrema no mundo, mais de 811 milhões de pessoas não tem o que comer no mundo. Então, pra você ver como que é a situação. Nosso mundo ainda tem muita coisa pra melhorar. A gente tem que cuidar do outro e cuidar do meio ambiente, porque senão assim não vai pra frente. Se não cuidar do próximo e não cuidar dos seus também semelhantes, do seu ambiente, não vai pra frente. Não vai pra frente. E aqui, né, um provérbio bem conhecido que é: só quando a última árvore for derrubada, o último peixe for morto e o último rio for poluído, é que o homem perceberá que não pode se comer dinheiro. Então, é uma coisa pra gente se pensar. E se pensar também o que será do nosso futuro, né?